Querida igreja, irmãos e irmãs, boa noite, ouvintes da palavra de Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja a encher os nossos corações. É com muita alegria que nós estamos nessa noite para cultuarmos ao Senhor, cultuarmos a Deus daqui, você cultuar em casa com a sua família, esse momento de culto que você pode aí se dirigir na presença de Deus, lendo a palavra conosco, cantando conosco, orando conosco e sendo aí também edificado pela palavra do Senhor. Eu quero ler uma palavra introdutória, o Salmo 103, os primeiros versículos. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, possa abrir esse Salmo. Salmo 103. Nossa Bíblia traz aí o título A Misericórdia de Deus. Diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades, que da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. E é Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Até aí. Que salmo lindo, né? Que palavras maravilhosas do salmista, que nos leva também, queridos irmãos e irmãs, a bendizer ao Senhor. Ele está convidando para bendizermos ao Senhor com Ele, para bendizermos ao Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós, não se esquece de nenhum dos seus benefícios ao nosso favor, né? E nós temos que louvar justamente por não esquecer, e deve ser esse o nosso dever quando louvamos ao Senhor, louvá-lo pelo que Ele tem feito por nós. E são grandes os benefícios do Senhor, é grande a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nossa vida. Mas o salmista diz também que um dos motivos que nós devemos também bendizer ao Senhor é porque Ele perdoa as nossas iniquidades, porque é Ele que sara as nossas enfermidades, e Ele diz aqui que é Ele que coroa você, coroa a mim, a todos nós, de graça e misericórdia. Irmãos, impressionante como esse salmo ele vai mais além. E ele vai dizer que é Ele que enche de bens a nossa vida, não é? De modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu sei que Deus não deixa faltar o sustento para nós. Deus cuida da nossa vida. Deus dá até mais do que aquilo que nós precisamos. Mas ainda o versículo 6 vai dizer que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo onde nós olhamos para o nosso Deus como Senhor, que reina sobre todas as coisas, como um Deus justo, que faz justiça na terra, da maneira que Ele quer. E essa maneira que Ele quer é uma maneira justa, não é? Mas em toda a nossa vida, em todas as nossas necessidades, Deus está à frente e Ele julga, não é? Com sabedoria e discernimento tudo o que é necessário em prol do seu povo, da sua igreja, e cuida até mesmo daqueles que estão oprimidos, julgando, não é? Com justiça. Ou seja, Deus não falha. Nós temos visto tanta discussão com respeito à justiça nos últimos dias, não é? No nosso país, com situações envolvendo a igreja, o povo de Deus, envolvendo pastores, envolvendo o STF, não é? Envolvendo o nosso presidente. E queridos, nós temos que orar, porque todos os homens falham quando vão fazer justiça, mas o nosso Deus julga e faz justiça retamente. E é por isso que nós temos que bendizê-lo, é por isso que nós temos que adorá-lo e confiar no Senhor, que Ele está vendo todas as coisas e que Ele está no controle, né? E nós como cristãos devemos apenas nos voltar para Ele e adorá-lo. Eu quero convidar você para falarmos com o nosso Deus nessa hora, com Deus Todo-Poderoso,
Senhor, nosso Deus e Pai, nós exaltamos o Teu bendito nome, no nome do Teu Filho Jesus. Senhor, e nós sabemos que Tu já está presente aqui, por isso nós Te invocamos e Te invocamos em espírito e em verdade, para Te adorar nessa noite, Senhor. Porque Tu é um Deus que faz justiça aos oprimidos. Senhor, aqui não interessa quem são os oprimidos nesse momento. Se formos olhar pelo o lado da pandemia, todos estamos oprimidos, mas tem pessoas oprimidas, Senhor, porque são julgadas injustamente. Tem pessoas que são oprimidas, Senhor, porque estão sendo condenadas injustamente. Ó Deus, tem pessoas que estão oprimidas, Senhor, porque estão tirando o que é de direito seu. Ó Deus, às vezes as suas fontes estão sendo saqueadas. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o mundo inteiro jaz no maligno, como diz a Tua palavra, e as pessoas de alguma forma elas estão sendo oprimidas. Porque o pecado danificou a humanidade, porque o príncipe desse mundo, que quer julgar esse mundo, que quer tomar conta desse mundo é Satanás, mas nós sabemos que o poder dele é limitado, que Jesus já veio, já o venceu na cruz. Mas para ter essa vitória é preciso crer em Jesus, é preciso seguir Jesus como Senhor, como Salvador. Então nós clamamos, Senhor, para que o Senhor continue fazendo justiça, que nós possamos ser abençoados por essa justiça do Senhor que é perfeita, por essa justiça do Senhor que é boa. Pai, trabalha nos nossos corações, para que cada momento de culto como esse, nós possamos nos voltar para o Deus que não erra, para o Deus que tem assim, de uma forma maravilhosa, cuidado do mundo, cuidado do nosso país, da nossa cidade. Embora sabemos, Senhor, que o Senhor não cuida do nosso jeito, que o Senhor não faz as coisas como queremos, mas o Senhor faz com amor, com misericórdia e com justiça. E é por isso que o salmista nos convida para bendizer, por isso que o salmista nos convida, porque nós precisamos abrir os nossos olhos, para ver que o Senhor tem nos sustentado, tem nos perdoado, e é o Senhor também que cura, porque o Senhor é o dono da vida, e quando o Senhor quer curar, o Senhor cura a nossa enfermidade e o Senhor nos livra da morte. Então, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e que através da Tua palavra o Senhor continue a nos edificar nessa noite. Nós pedimos em nome de Jesus e pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conceda graça e poder para pregar a Tua palavra. Assim nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos convidar o presbítero Rafael, ele vai estar cantando um cântico de louvor ao nosso Deus, e enquanto ele arruma aqui para cantar, eu estarei cantando o hino do Inário, é um hino pequeno, que é o hino de número 52, é um hino que eu sempre canto tocando, mas vou cantar só aqui mesmo com a voz. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, oh glória, glória, glória com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, oh glória, glória, glória com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, glória, glória,
glória com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os vigrilhões com glória. Glória, 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 com glória coroai. Glória e coroação, né? Que bom podermos engrandecer o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos continuar ainda adorando com um cântico com o presbítero Rafael. Graça e paz, igreja. Nós ainda vamos continuar louvando ao Senhor com o novo cântico. Então, você que está aí com o seu novo cântico, abra lá no hino 26, ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar seu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o seu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu.
e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Pedir para o presbítero Rafael fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus pela mensagem dessa noite. Talvez você não vai estar vendo ele, mas ele vai estar orando, né? Você vai estar ouvindo a voz do presbítero, pedindo a Deus que abençoe a palavra que vai ser pregada nesse momento. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença. Gratos, ó Deus, por poder cultuar o Teu nome, Senhor, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em situações, ó Deus, onde nós temos que estar distantes, ó Deus, dos nossos irmãos. Mas te agradecemos pela tecnologia que o Senhor tem fornecido, que a Tua palavra pode chegar, Senhor, no coração dos nossos irmãos via internet. Nós já louvamos o Teu nome, nós já cantamos a Tua palavra, e agora, Senhor, nós vamos ouvir a exposição da Tua palavra, Senhor. Usa Teu servo, o pastor Isaías, Pai, para que assim como o Senhor já falou no coração dele, assim como o Senhor já tratou do coração dele com a Tua palavra, que agora o Senhor trate do coração da Sua igreja. Que a Tua palavra, Senhor, venha e penetre profundamente nos nossos corações, ó Deus, nos fazendo entender a Tua vontade, nos fazendo entender os Teus desígnios, e que nós possamos ser alimentados, ó Deus, para poder vivermos a nossa vida, ó Pai, cada dia mais debaixo da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, usa Teu servo e que a Tua igreja seja agraciada com a exposição da Tua palavra, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos irmãos, que no tempo certo nós vamos estar lendo o texto da mensagem, mas eu queria que você já abrisse sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de 1 a 6. Mateus 7, capítulo 7, do primeiro versículo ao versículo 6. Hoje nós chegamos aí ao último capítulo do Sermão da Montanha, o capítulo de número 7, sermão pregado por Jesus, um dos maiores sermões do Novo Testamento, e creio que de todos os tempos, pregado pelo nosso Mestre e Senhor. E eu confesso a você que tem sido uma caminhada para mim de grande crescimento espiritual, de aprendizado, nos ensinos, nos princípios e nos valores do reino de Deus para a minha vida. Eu creio também que tem sido para você, meu irmão e minha irmã, que tem ouvido, que tem aprendido durante esse período, também você tem crescido, juntamente conosco. E creio que muitas outras pessoas também que têm ouvido essas mensagens, creio que têm sido edificadas pela palavra de Deus. O nosso tema que nós demos para essa série de mensagens é a felicidade à luz dos ensinos de Jesus. Todos os tópicos que nós estamos usando, todas as direções de Jesus têm a ver com os valores do reino, com a vida do crente, com a vida de ser de Deus, e com a prática da vida cristã à luz desses ensinos de Jesus. E são eles que nos levam pelo caminho da felicidade, de sermos felizes na terra, mesmo em meio a tanta miséria, a tanta desgraça, a tantos transtornos, tribulações e aflições que nos cercam. Nós podemos ser felizes a partir do momento que conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, conhecemos a sua palavra. E esses princípios da palavra de Deus, são esses ensinos de Jesus que norteiam a nossa vida como cristão, como discípulo dele e como também súdito do rei Jesus, que é apresentado por Mateus como rei. E, queridos, hoje, mais uma vez, Jesus nos convida a ouvir com atenção renovada esses ensinamentos que ele ministrou naquele dia para os seus discípulos, para aquela multidão que estava ali ao redor, ouvindo, aprendendo, E ele também quer tratar também do nosso coração, trazendo uma atualização dessa mensagem para a nossa vida nos dias de hoje. Nós já ministramos sobre 6 ensinamentos. E hoje chegamos ao 7º ensino, que é sobre o relacionamento dos súditos com os seus irmãos. Os demais estão aí as mensagens gravadas
no Facebook, na página do Facebook e também no canal do YouTube, você pode conferir. Tivemos algum período durante esses sermões parando para falar de outros assuntos que eram necessários na igreja, mas esperamos agora terminar todo esse capítulo. Então hoje nós vamos ler do versículo 1 ao 6º, e Jesus vai tratar do relacionamento do irmão para com o outro irmão, do discípulo para com o outro discípulo, né? Ou do súdito do rei Jesus para com o outro súdito do rei, né? Assim está incluída aí toda a igreja. O texto nos diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu olho, e você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aliás, eu soltei aqui um texto, né? Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Que Deus aplique a palavra lida nos seus corações. Nós estamos lendo na nova versão Almeida, né? Esse texto já era bem conhecido na outra versão, e causa assim um pouco de diferença, mas fica mais explicado para nós, né? Mais claro para nós essa leitura da nova Almeida, né? E foi nela que nós acabamos de ler. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero chamar aqui de início a sua atenção para dizer para você que uma das grandes bênçãos que Deus nos concedeu no seu reino, aqui na terra, como igreja, é vivermos bons relacionamentos com os irmãos. Vocês viram que nós já falamos de vários relacionamentos, eu não, né? Jesus, apenas estou explanando, mas Jesus tratou do relacionamento com ele, com o discípulo, com o pai, com as coisas materiais, né? Agora, tratando mais de perto com a vida de um irmão com o outro irmão, do cotidiano aqui. E nós sabemos que essa é uma das maiores bênçãos, a bênção da comunhão, a bênção do relacionamento da igreja. E talvez seja o que mais nos entristece nesse momento de pandemia, é esse distanciamento social que nós temos, que nos impede de estarmos juntos como igreja, não é? Em unidade. Mas se tem algo que quebra a nossa comunhão com nossos irmãos, que separa os relacionamentos, é quando assumimos a posição de juízes e julgamos os nossos irmãos, quando eles erram. Causa separação, causa divisão, né? E eu creio que você já viveu situações em que irmãos se precipitam fazendo julgamento sobre a sua pessoa. Talvez você nunca tenha vivido isso, mas outros já viveram. Eu mesmo já passei por situações como essa. Ou você mesmo, né, já condenou um dos seus irmãos por algum erro. E aí vem uma pergunta: quem cabe a função de julgar? Na sequência do Sermão da Montanha, Jesus agora trata deste assunto, que é de grande importância para os seus súditos, e que são aí também os seus discípulos, né? E para toda a sua igreja. O que Jesus ensina sobre o relacionamento dos seus súditos com os seus irmãos? É a pergunta, né? Que trata da vida do discípulo com o outro discípulo, do irmão com o outro irmão. O que é que Jesus quer nos ensinar sobre esse assunto? Bom, o versículo 1, ele traz esse mandamento, dizendo: não devemos julgar os nossos irmãos. Essa é a ordem que nós encontramos aqui no texto lido.
Jesus começa dizendo: não julgueis, para que não sejais julgados. O verbo julgar, o verbo crino no grego, significa julgar judicialmente, condenar e censurar. Temos aqui então uma declaração de uma negação: não julgueis, para que não sejais julgado. E aqui eu quero levantar 3 perguntas. Eu queria que você prestasse bem atenção nas perguntas, para que nós possamos dar uma direção desse texto para a nossa compreensão, né? E depois concluir com as próprias aplicações que Jesus faz para a nossa vida, para vivermos nos dias de hoje. Então, 3 perguntas aqui. A quem Jesus dirigiu esse ensinamento? Que tipo de julgamento Jesus não está proibindo? Então, preste atenção. A quem Jesus ensinou? A quem ele se dirigiu? Né? Que tipo de julgamento Jesus não está proibindo? E que tipo de julgamento Jesus está proibindo? E aí, depois terminaremos com as aplicações que ele nos deixou nesse texto. Então, a primeira pergunta é: a quem Jesus dirigiu esse ensinamento? Em primeiro lugar, se nós observarmos todo o contexto do Sermão da Montanha e também do livro de Mateus, nós vamos ver Jesus tratando sobre a questão da justiça, tá? Mas em primeiro lugar, aqui, se observarmos o contexto mais próximo, nós vamos ver essa recomendação de maneira aqui resumida, porque Jesus se dirige, no primeiro momento, para a liderança, que são aqueles que têm uma responsabilidade em julgar. E é por isso que nós não podemos abandonar de forma nenhuma aqui o contexto, porque o contexto Jesus está falando, sempre direcionando a sua fala para os escribas e para os fariseus, que são os líderes religiosos daquela época. E Jesus faz aos seus discípulos, não é? Muitas vezes essas observações para que eles não agissem como agia os fariseus, não é? E os escribas. Lá no versículo 1 do capítulo 6, Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de ser visto por ele. Então Jesus sempre está recomendando algo ligado à questão da justiça, à questão da aparência, e nós sabemos que quem vivia com essa preocupação eram os fariseus, né? E nós tratamos de maneira direta, mais clara, nas mensagens anteriores. Então Jesus os repreendeu severamente pelos seus erros e pelas suas hipocrisias. E Mateus ainda registra outros momentos em que Jesus repreende-os por sua forma perversa de julgamento. Mateus 23, 28, diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus é o evangelista que escreve, mas são palavras de Jesus. Então Jesus sempre estava trazendo uma repreensão aos líderes da época. O apóstolo Paulo também, ele escreveu depois à igreja de Coríntio, e ele faz referência a líderes que deveriam julgar com sabedoria, ou seja, líderes que deveriam ser sábios e capazes de julgarem no meio da comunidade, mas não tinha essa sabedoria. E ele faz, por onde registrar aqui esse texto, escrevendo à igreja em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 5. Ele diz assim: para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Olha a crítica, né, que Paulo faz escrevendo à igreja, que não havia homem ali, não havia líderes que pudessem julgar, né, no meio da comunidade. Depois, mais para frente, nós vamos citar novamente Paulo aqui, diante de outras situações também que ele requer que posições fossem tomadas. No Antigo Testamento,
meus irmãos e irmãs, nós temos um caso de julgamento precipitado por um líder, por um sacerdote. O sacerdote Eli, ele censura Ana, considerando-a embriagada, quando ela orava ao Senhor, com a sua alma profundamente aflita e angustiada. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 14 e o versículo 15. Eu sei que você conhece a história de Ana. Ela estava ali derramando a sua alma perante o Senhor, e o sacerdote ali se precipitou, né, em decretar ali um julgamento sobre ela, né? E nós aqui podemos ver que os líderes são também vulneráveis, né, de julgamento precipitado, e até mesmo promotores de leis injustas. E aqui eu estou falando de líderes mais no contexto da igreja, mas nós sabemos também que no contexto do nosso país, líderes também erram. Pessoas julgam injustamente, né? E voltando aqui, né, por outro lado, os líderes precisam julgar retamente os insubordinados, né, os indisciplinados, quanto às doutrinas e prática delas. Aqui voltando para o nosso meio cristão, né? Então os líderes têm essa responsabilidade. Paulo recomendou ao líder Timóteo, evangelista, né, a evitar homens com linguagem que corrói como câncer. E Paulo cita entre eles Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, asseverando, né, pregando, ensinando que a ressurreição já havia se realizado, e de forma, agora Timóteo tinha que fazer um julgamento justo daqueles que tinham se desviado da fé, e ele tinha que combater. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Então a nossa pergunta é: como agir separando o certo do errado sem fazer um julgamento justo? Então lembre que liderança tem esse dever, né, de analisar com sabedoria, com discernimento. Nas igrejas do Novo Testamento eram eleitos presbíteros, como nós fazemos hoje em nossas igrejas, né? Para que julguem pela reta justiça, como o Senhor Jesus nos ensinou lá em João 7, 24. Jesus diz: não julgue segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Até dá a ideia, não é? Eu não vou entrar nessa discussão aqui, não é? Que toda essa perícope que Jesus está falando termina nesse versículo. Porque ele começa no versículo 1 falando, né, sobre o assunto de justiça, né, e vai lá no versículo 24 falar também sobre isso. Não é no 24, eu confundi aqui, né? Deixa eu só ver aqui qual que é o versículo que eu queria me justificar. Ah, tá, é o versículo 12, né? Eu citei aqui o versículo, era o versículo 12 anterior. Olha lá: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. É como se estivesse fechando a perícope aqui desse versículo. O texto que eu citei agora é de João, não é? Escrito por João, mas também de Jesus, quando Jesus repete: não julgue segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça, né? Que tem a ver com esse fechamento também que Jesus fez aqui no capítulo 7, o versículo 12. Então, é importante entender que no primeiro momento Jesus está falando à liderança, mas a nossa pergunta continua: a quem Jesus dirigiu esses ensinamentos? Então, em segundo lugar, nós podemos aqui afirmar que o ensino de Jesus é um ensino também de forma abrangente, que se aplica a todos os seus discípulos, inclui eu e você, inclui toda a igreja, em todo o tempo. O contexto não se refere aqui a juízes nos tribunais, mas sim à responsabilidade dos indivíduos, de uns para com os outros, como nós já começamos desde a introdução aqui, lançar luz sobre isso. Então, o ensinamento de Jesus no texto em análise é para mim e é para você. Não julgue, para que não seja você também julgado, não é? E aí nós vamos para a segunda pergunta: que tipo de julgamento Jesus não está proibindo fazer?
que tipo de julgamento Jesus não está proibindo fazer. Em primeiro lugar, queridos, Jesus não está proibindo de fazermos julgamentos que sejam justos. Existem julgamentos que são justos, que são corretos, que são necessários. Então, em primeiro lugar, repito aqui, Jesus não está proibindo de fazermos julgamentos que sejam justos. Veja que no texto, aliás, veja que no 6º versículo que nós lemos, e eu gostei da Bíblia aqui, a nova versão, que o versículo 6 vem junto. Né? Na anterior vinha separado esse versículo. E aqui eles colocam nessa sequência. E aqui eu já quero citar, porque não volto a falar nesse versículo. O versículo 6 aqui é o momento que eu falarei dele agora. Então, veja que no 6º versículo, Jesus proíbe dar o que é santo aos cães, ou as pérolas aos porcos. Isto quer dizer que não devemos insistir em dar o evangelho, o que é santo, para as pessoas. Calvino vai dizer, para as pessoas que rejeitam o evangelho com maldoso escárnio e duro desprezo. Né? Então, nós como cristãos não devemos insistir. E ainda Jesus diz no versículo 15, deste mesmo capítulo, para nós nos acautelar-se dos falsos profetas. Então preste atenção, não existe como obedecermos a esses imperativos de Jesus sem a nossa capacidade de julgamento e discernimento. Como que você vai julgar uma pessoa que ele não pode receber mais o evangelho? Ou como que nós vamos poder definir quem são os falsos profetas? Por isso que a importância de a gente ver todo esse contexto de que Jesus está trazendo esse ensinamento. Podemos, meus irmãos, ver esses princípios ensinados pelo próprio Senhor Jesus. Lá em João 7,24, que nós já lemos, né? Citei agora há pouco. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O apóstolo João também vai ensinar, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 1 João 4,1, ele vai dizer, amado, não deis lugar, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Como que vamos fazer? Como que vamos separar, se não temos que fazer um julgamento? Com discernimento, claro, com sabedoria. E Paulo ainda afirma, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ou seja, diante dessas verdades aqui, nós entendemos que nós temos sim, que com sabedoria, com discernimento, com orientação da palavra de Deus, saber julgar certas situações nesse mundo, e principalmente com respeito à palavra de Deus, com respeito à igreja do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, Jesus também não está nos ensinando a fechar o nosso olhar para os pecados dos nossos irmãos, ou dizermos que não temos nada com isso. Tá? Então vou repetir para você, Jesus também não está nos ensinando aqui a fecharmos o nosso olhar para os pecados dos nossos irmãos, ou dizermos que nós não temos nenhuma responsabilidade com a vida dele, com a vida que ele está vivendo. O apóstolo Paulo denunciou a imoralidade no meio da igreja de Corinto em sua primeira carta, capítulo 5, de 1 a 5. Você pode ler em casa depois, as palavras são pesadas, né, o tratamento de Paulo para com aquela igreja, naquele momento ali. Como fazer essa denúncia sem um julgamento criterioso, cuidadoso? Paulo, ainda escrevendo ao pastor Timóteo, ele recomenda que ele não tivesse pressa para impor as mãos sobre alguém, para que ele não fosse cúmplice dos pecados dos outros. E novamente eu pergunto aqui, como tomar tal decisão sem antes fazer juízo de tal situação de pecado? Então, o Senhor Jesus ele não está nos aconselhando a tomarmos uma postura disciplente, não é? Ou a crítica,
com o pecado do nosso irmão, não é? Em relação a correções que possam ser feitas em torno de um irmão ou de uma irmã em situação de risco por causa do pecado. Veja que no próprio Sermão do Monte, aqui em Mateus, Jesus nos exorta para não agirmos como o gentio ou como os hipócritas. Era comum eles pregarem e não viverem, mas exigir daqueles irmãos, colocando carga pesada sobre eles que eles não podiam carregar. Como obedecermos se não formos críticos com respeito a tais pessoas como esta? O próprio Senhor Jesus fazia esse tipo de julgamento nas suas palavras. Jesus também recomendou a não orarmos como oram os hipócritas. Como evitar sem fazermos um julgamento da pessoa que é hipócrita? E agora? Vamos responder a próxima pergunta levantada, que é a terceira. De que tipo de julgamento Jesus está proibindo? Já falamos do que ele não está proibindo, mas agora nós vamos ter que falar do que ele está proibindo. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ensina, quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. Ele nos ensina a não ficarmos julgando, censurando e condenando o erro e pecado dos nossos irmãos, como se nós fôssemos perfeitos, certos, sem erro e sem falha. Esse, ao primeiro momento, é o primeiro ensino que Jesus quer nos trazer aqui. É criticar o nosso irmão por não aceitar seus pontos negativos, não é? E depois se ferir mutuamente. Eu creio que vocês já viram cenas como essas no meio do povo de Deus, que não deveria acontecer, mas que nós já vimos esse filme, né, de pessoas começarem a acusar uns aos outros, julgarem uns aos outros, brigarem entre si, igrejas se dividirem, não é? Por causa de situações precipitadas, não é? Situações sem amor. Agir dessa forma é agir sem amor, é agir precipitadamente, não é? E é esse tipo de julgamento que Jesus está aqui condenando. Jesus não está condenando aquele tipo de julgamento que é pretensioso, que é arrogante, né? Que é cheio de censura e de malícia. É esse tipo de julgamento que Jesus está aqui condenando. E esse tipo de julgamento, ele não tem o intuito, ele não tem a responsabilidade de restaurar a pessoa que está em pecado, mas pelo contrário, de envergonhar o irmão culpado. Você já viu isso? Isso pode acontecer até mesmo entre nós, se nós não observarmos aqui os ensinamentos do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus nos recomenda a não tomarmos aqui o lugar de Deus, que julga retamente. Jesus, né, o nosso Deus, é o nosso supremo juiz. E nós não podemos usurpar o lugar de Deus, se colocar no lugar de Deus. E aí por isso que nós temos que ter muita humildade, né? Se assim fizermos, usurparmos o lugar de Deus, certamente, não é, vamos sofrer as punições de Deus. Somente Deus, em sua plena santidade, pode julgar corretamente. Você tem que lembrar, e eu também, que nós somos pecadores. Por mais que, mesmo como líderes, nós orarmos, buscarmos a palavra de Deus, mas mesmo assim nós ainda estamos sujeitos a errar, porque nós somos pecadores. Mas Deus julga de forma plena, porque nele existe total santidade, e ele julga corretamente. Nem eu e nem você temos o direito de julgar no lugar de Deus e no lugar de sua palavra. Se fizermos, seremos julgados. Jesus disse, para que não sejais julgados. Nenhum líder, nem eu e nem você, nem um crente, sabe julgar os desígnios dos corações justamente. Podemos correr o risco de censurar e condenar sem a devida justiça. E é isso que o Senhor Jesus quer que a gente aprenda aqui. Ao mesmo tempo em que somos responsáveis pela santificação nossa,
nós também somos responsáveis pela santificação uns dos outros. Devemos entender que Jesus quer que mantenhamos uma atitude aqui de humildade, de cautela e de autoavaliação. Então eu preciso cuidar do meu irmão e da minha irmã que passa por lutas, por fraqueza, por momento de pecado. Mas lembrando, não é, que precisa ser feito de maneira justa, de maneira honesta, de maneira humilde, não é, com toda cautela, para que nós também não venhamos a pecar. Na nossa maneira de julgar, nós nos deixamos levar pelas aparências, pelos cenários que aparecem, que parecem serem verdadeiros. E, irmãos, e o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar sobre esse aspecto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, você pode conferir. Olha o que Paulo vai dizer. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo. E agora ele está falando para a igreja. Isso agora está incluindo eu e você para o nosso tempo. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, o que é que nós temos que aprender aqui? Que nós, às vezes, nós sabemos de coisas, mas nós não sabemos a profundidade delas. Só Deus conhece os desígnios do coração, né? E Paulo está fazendo aqui, para entendermos que quem julga retamente é só o Senhor. Então, diante desse texto, nós temos que ter cuidado, temos que ter humildade para tratar do nosso irmão quando está em pecado. Tanto Jesus, como o apóstolo Paulo, nos chama a atenção para o fato aqui de sermos humildes, diante dos erros dos nossos irmãos. E não tirarmos proveito das falhas dos outros, cometendo o erro de julgá-los, pois somente Deus manifestará na sua vinda todas as coisas, né? Todos os corações, todos os desígnios Ele saberá. E Ele dará aí, conforme diz aí o apóstolo Paulo, na sua vinda, né? Deus fala muito de galardão na Bíblia, de como que essas coisas vão ser direcionadas no dia do julgamento. Quando julgamos com prepotência, com censura cheia de malícia, é aí que nós tomamos o lugar de Deus. E aí, além de sermos julgados por Ele, porque Deus não aceita esse tipo de comportamento, esse comportamento ele é pecaminoso e é prejudicial para a nossa santificação. E também quebra o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os irmãos. Irmão, mas como que a gente vai saber disso? Aí Jesus vai partir para as aplicações aqui. O próprio Senhor Jesus, Ele aplica esse ensinamento quando eu creio, né? Eu no meu estudo, creio que é isso que Jesus está fazendo aqui, na sequência do texto, né? Fazendo a devida aplicação para o próprio ensinamento de como nós devemos julgar de maneira correta. Então, no versículo 2, Jesus diz assim: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Olha, o mesmo critério. E com a medida com que vocês estiverem medindo, vocês também serão medidos. Então, Jesus está fazendo um alerta. Cuidado. Quando você estiver tomando a frente com sabedoria, com discernimento, com humildade, para tratar do pecado do irmão. Cuidado, né? Jesus aponta que o critério ou a medida usada para julgar o outro é a mesma que Deus usará e será capaz de usar contra nós. Deus, Ele é misericordioso, mas nós temos que lembrar também que Deus é justiça. E Ele faz justiça corretamente. Jesus continua no versículo 3 e 4, e Ele vai dizer assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Meus irmãos, uma trave. Não é aquela trave de madeira, não, é que o cisco é maior no nosso olho. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio?
Jesus diz aqui que é uma grande hipocrisia quando uma pessoa, ou seja, com muitos pecados, vamos aí, a trave aí seria muitos pecados, fica falando e julgando um pecado que é um cisco que está no olho do seu irmão e esquece do seu. O que é necessário fazer? Aí o versículo 5 vai dizer, Jesus diz, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, ou seja, trate do seu pecado, trate da sua vida primeiro, para depois você ir ter com o seu irmão, para que você possa ver claramente o cisco do olho dele e você poder tratar dele. Olha que coisa, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então é necessário aqui que a pessoa que julga se arrependa e abandone os seus pecados primeiro, e depois ele ajude o seu irmão a tirar o cisco do seu olho. Irmão, não é fácil isso não, mas é necessário que a gente faça. Vocês já viram aquele ditado que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, né? Deixa eu ver como é que faz aqui, né? Tem 3 apontando para você, é isso, né? Tem 3 apontando para você, não é? Então, o ato de tirar a trave, primeiro do nosso olho, é o processo inicial de cura, de confissão sincera das nossas faltas diante de Deus, porque nós temos que fazer isso diante de Deus. É uma abertura total da nossa alma diante do Senhor, tratando de mim primeiro, para depois eu chegar com humildade e tratar do meu irmão, que tem um cisco no olho. Coisa maravilhosa, nessa aplicação de Jesus aqui. Aqui temos, irmãos, um critério, uma medida mais profunda, em que ninguém escapa, nem eu, nem você, nenhum escapamos aqui desse ensinamento de Jesus. Todo cristão, todo discípulo de Jesus são desafiados a uma atitude cautelosa e humilde. Assim estaremos a prevenir possíveis atitudes de hipocrisia entre nós como igreja. Presta atenção, nós não estamos nos reunindo como igreja em comunhão esse tempo. Mas nós temos que ter cuidado, porque nós não sabemos onde estão nossos irmãos, nem o que estão fazendo, nem como eles estão vivendo a vida cristã. E é responsabilidade nossa cuidarmos uns dos outros. E como fazer isso, como até para frente julgarmos certas situações e atitudes. Devemos ter cuidado e humildade, né? Devemos reparar para nós primeiro. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Essa palavra ela é propícia para os nossos dias. Creio que foi pensando e ensinando sobre este aspecto de julgamento que Paulo disse aos romanos. Eu esqueci de colocar a referência aqui, agora que eu estou vendo. Paulo disse lá aos romanos, por isso você é indesculpável, eu sei que é no capítulo 1, né? Quando julga os outros, não importando quem você é. Olha só, Paulo está retratando o mesmo ensino de Jesus aqui, né? Então ele está dizendo que você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Claro que Paulo está tratando de situações relacionadas àquele tempo presente. Mas, meus irmãos, esses mesmos erros acontecem também conosco. Não condene o outro naquilo que você pratica. Eu já tive situações na minha vida de eu chegar com uma pessoa para conversar com ela e eu dizer, olha, eu já passei por essa situação que você está passando. Deus já tratou do meu coração, Deus já me restaurou e eu quero ajudar você para que você possa sair dessa situação de pecado. Ô irmãos, Deus trata da gente, Deus restaura a gente para que a gente possa restaurar outros, para que a gente possa ser canal de bênção para outros, mas jamais, com arrogância, sempre com humildade, para que assim possamos tratar da igreja. Então, queridos, eu finalizo afirmando que é necessário tirar o cisco do olho de quem foi afetado por algum tipo de mal. É preciso. Jesus não está dizendo que não é preciso, é preciso, mas da forma correta. Então, primeiro eu olho para mim, trato do meu pecado e depois com uma atitude misericordiosa, eu ajudo o meu irmão ou a minha irmã a se reabilitar sem impor punição e sem lhe desejar o mal. Preste atenção,
eu vou repetir para você, que é uma frase grande que eu escrevi aqui, para que você possa entender. Então eu olho primeiro, trato do meu pecado, eu olho para mim, eu trato do meu pecado, e depois, com uma atitude de misericórdia, ajudo o meu irmão ou a minha irmã a se reabilitar, sem impor punição e sem lhe desejar o mal. Eu não estou falando aqui de questões de disciplina eclesiástica, isso cabe ao conselho da igreja, e também tem que ser com amor, tem que ser com humildade, em todos os aspectos, sempre pensando na restauração. Então, qualquer discípulo de Jesus, qualquer, eu, você, qualquer um, que ajudar outro discípulo a se redimir de suas faltas, pode ter certeza que esse é um ato sagrado. É uma atividade santa. Olha, está cheio de mandamento na Bíblia para a gente tratar uns dos outros. Aconselhar, orar uns pelos outros. E a oração tem até poder, aí de levar pessoas a se quebrantarem e serem restauradas diante de Deus e a ser até perdoadas por Deus. Mas nós devemos lembrar que somente quem trata primeiro do seu pecado pode receber quebrantamento e humildade para dar a outros a condição de se reabilitarem de suas fraquezas. Então, se você for sem essa humildade, sem tratar de você, você não vai ter sucesso. Mas se você fizer isso, você será primeiramente quebrantado, você será primeiramente humilhado diante de Deus, e aí você vai ganhar o seu irmão, e Deus vai dar condição de você, como um vaso, como um servo de Deus, reabilitar e reerguer aquele irmão que está caído. E certamente, queridos irmãos e irmãs, nós poderemos aplicar o que Jesus nos recomendou nesse texto, sabe, em toda a nossa vida cristã, e que a minha oração é para que Deus tenha misericórdia de nós, e para que Deus dê discernimento espiritual para agirmos com essa atitude correta, com essa direção correta que Jesus nos dá. Então não julgue da maneira errada, não julgue tomando o lugar de Deus, para que você não seja julgado, mas também não é motivo para que você não cuide do próximo, para que você não abençoe aqueles que estão precisando de uma mão amiga, para tirar ele da situação de pecado, e você edificar através da palavra, através da oração, através do aconselhamento. Então que o Senhor nos abençoe, e que nós possamos em todo tempo cuidarmos uns dos outros como igreja, e termos a responsabilidade de fazer isso com humildade, com discernimento, com amor, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, eu espero que eu tenha conseguido, Deus, passar o que eu entendi desse texto para a tua igreja, para os ouvintes. Espero, Senhor, que tu nos dê essa humildade, esse discernimento, essa sabedoria para tratarmos de assunto que tem a ver com a vida do nosso próximo. Havia entre os fariseus e os escribas, ou os líderes religiosos daquela época, uma forma dura de julgar. Eles colocavam fardo pesados que eles não tinham condição de carregar, mas eles colocavam sobre os outros e exigia que eles vivessem uma vida de justiça, sendo que eles não eram modelo dessa justiça. E Jesus vem condenando toda essa forma de hipocrisia. E Jesus chega agora a dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Mas isso não quer dizer que nós não temos que tratar do nosso irmão que precisa da nossa ajuda. Devemos sim, Senhor, como líderes, como irmãos, como discípulos, cuidarmos uns dos outros, mas buscando tratar primeiro do nosso coração, primeiro do nosso pecado, para depois tratar do nosso irmão. E isso com humildade, isso com sabedoria, isso com discernimento, para que nós possamos assim restaurar o outro que precisa ser tratado, que precisa ser levantado. Nós sabemos, ó Deus, que acima de tudo só o Senhor é capaz de fazer isso. Mas o Senhor transfere algumas responsabilidades para a tua igreja, para nós como irmãos cuidarmos uns dos outros, Senhor. E é nessa área, Senhor, de ensinar a palavra, de aconselhar uns aos outros, que nós podemos, Senhor, tratar de certos julgamentos que
pode mostrar que a pessoa está errada, mas com o intuito, Senhor, santo, com o intuito justo de restaurar e de pôr essa pessoa, Senhor, de volta no seio da tua igreja. Pai, usa-nos como instrumento teu e faz com que a nossa igreja, Senhor, que mesmo distante por esse momento de distanciamento social, possamos, ó Deus, olhar com um olhar de amor para os nossos irmãos, e talvez até aqueles que estão caídos, que vão ter dificuldade de voltar, nós possamos, Senhor, tratá-los de forma justa, e podermos chegar até a eles, Senhor, tratando de nós para tratarmos deles, e levantá-los e trazê-los de volta para o seio da tua igreja. Senhor, queremos, Senhor, que tu nos perdoe, porque nós sabemos que na nossa caminhada nós temos errado, Senhor, na prática da justiça. Muitas vezes temos julgado os outros injustamente. E sabemos, Senhor, que por isso que muitas vezes já fomos até na nossa caminhada também tratados de forma dura pelo Senhor. E graças a Ti, Senhor, que o Senhor muda o nosso coração. Teu Espírito pastoreia o nosso coração. Porque todo dia nós estamos sendo santificados e transformados para encontrarmos contigo, Senhor. Então continua fazendo esse processo em nós. E que possamos cada dia ser mais zelosos e cuidadosos com a Tua causa. E não existe, Senhor, como cuidar das coisas do Senhor sem cuidar de pessoas. Então, Senhor, nós oramos, te pedimos perdão e pedimos a Tua graça permaneça sobre nós, nos ensinando a ensinar e a cuidar. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queridos, recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine na tua vida, reine sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo de nos ouvir. Que você tenha uma boa semana. Qualquer necessidade, nos procure aqui na igreja. Estaremos sempre dispostos a lhe abençoar, como também os nossos presbíteros. Fiquem com Deus e boa semana.